Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura Sagrada no Salmo 22. Vamos seguir a exposição desse salmo, irmãos, vendo mais um aspecto importante dele. Salmo 22. Nós leremos o verso de 1 a 5 e o verso 9 e 10. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Verso 9 e 10. Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és, meu Deus. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Senhor, tu és o nosso Deus. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, declarando isso, Senhor, ao dedicarmos esse tempo do teu santo dia, que é teu, a ti como te é devido, Senhor. Declarando isso, Senhor, por meio dos teus louvores, e de encher os nossos lábios e antes nosso coração com a tua palavra, Senhor. E a sentirmos com amém a cada uma das tuas palavras, quer lida, quer pregada, Senhor, quer cantada. Agora, Senhor, nós clamamos a ti mais uma vez, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos faça entender esse texto, Senhor, porque ele não é mero texto, mas é a tua palavra vinda a nós, escriturada e revelada, Senhor. É a manifestação e a exposição do coração do teu Filho, o homem perfeito, que nos é padrão perfeito, Senhor, de humanidade, que é fonte perfeita, Senhor, para a nossa santificação. Ó Senhor, nos abençoa nessa ocasião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, você consegue confiar em alguém quando as aparências, eu estou me referindo àquilo que é meramente aparência, dizem para ser o contrário? Veja, você precisou fazer isso, confiar em alguém quando tudo diz o contrário, confiar em alguém mais pelo que a pessoa é do que pelo que parece ser o que está acontecendo. Imagine você, mulher, chegar em casa e ver roupas de mulher espalhadas pela casa e seu marido sozinho lá. Pela aparência, você nutriria alguma confiança na fidelidade dele ou imediatamente você já suspeitaria da sua fidelidade? Imagine você, homem, chegar em casa e ver um homem desconhecido tomando banho dentro da sua residência. Pela aparência, pela mera aparência, você confiaria na fidelidade de sua esposa ou você de imediato suspeitaria da fidelidade dela? Você consegue confiar em alguém quando tudo parece, a mera aparência, contrário à confiança? Nós vimos, irmãos, na primeira exposição desse salmo, o Salmo 22, que ele trata dos sofrimentos e da glória de Cristo, que nós devemos tratá-lo imediatamente dessa forma. Não precisamos passar por Davi para ir para o Salmo, porque a Escritura nos valida incansavelmente que nós assim abordemos esse Salmo. Depois, na segunda exposição, nós vimos os sentimentos de Cristo e como nós devemos aprender com ele e encontrar nele uma fonte para lidarmos com os nossos sentimentos. Hoje, pela manhã, na terceira exposição, nós tratamos sobre o sentimento ou o senso, a sensação de abandono de Deus e como nós devemos lidar com essa sensação. Agora, irmãos, nós vamos ver a confiança de Cristo no Pai. Esse é um outro tema, irmãos, que perpassa todo o Salmo e que, de certa forma, envolve a afeição, os afetos, o sentimento de Cristo para com o Pai.
E também foi um tema tratado no Salmo 21. Vocês lembram bem disso? Que o Salmo 21 nos mostrou tanto a disposição do Pai para com o Messias, quanto a disposição do Messias para com o Pai. Uma relação de comunhão e de consideração infinitamente intensa um com o outro. Aqui a confiança, irmãos, mais uma vez vai estar diante de nós como um ponto importante na lida com todo o sofrimento que Cristo está passando aqui, irmãos. E o que é que nós vamos aprender hoje, irmãos, ao considerarmos esse aspecto do Salmo? Nós vamos aprender, irmãos, que Cristo confiou em Deus Pai, mesmo com a aparência de que o Pai não daria o socorro a ele. Da mesma forma, irmãos, com essa mesma confiança, nós devemos confiar em Deus. Eu vou repetir, irmãos. Nós aprendemos nesse aspecto, irmão, desse Salmo, que Cristo confiou em Deus Pai, mesmo com a aparência de que o Pai não daria o socorro a ele. E da mesma forma, com essa mesma confiança, nós devemos confiar em Deus. A confiança em Deus aqui, irmãos, a confiança de Cristo em Deus Pai, ela é vista e afirmada nos versos que nós lemos aqui na abertura da exposição. Em quatro formas aqui. Primeiro, ele afirmou, Deus meu. Deus meu. Incessantemente ele afirmou, tu és o meu Deus. Afirmando que Deus era o seu Deus, pactualmente falando, o Deus do pacto. Pode parecer detalhe, querido, mas isso expressa a confiança naquele que estava tendo a face de Deus, o Pai, virada dele. Mesmo com essa face virada dele, para com ele ainda diz, é meu Deus. Ele não deixou de ser um meu Deus. Ele reafirma a sua confiança nele. Ainda no verso 13, irmãos, Cristo ele lembra-se da perfeição e da santidade de Deus, de que ele não deixaria de cumprir a sua promessa, mesmo que toda aquela aflição, todo aquele sofrimento parecesse ofuscar que isso seria possível. Fizesse Cristo tremer em seu coração. Mas ele reafirmou, tu és santo, tu és perfeito, a tua promessa não vai deixar de ser cumprida, ainda que a aparência queira me enganar. Terceira forma aqui, irmãos, em que Cristo expressa confiança, mas explicitamente até falando a palavra, o verso 4, o verso 5, nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste, e a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então aqui explicitamente, irmãos, ele lembra da confiança que os pais, que a igreja do Senhor no passado teve para com ele, mas não só aí, teve para com o seu povo, mas não só aí. Cristo reafirma a sua confiança quando ele, no verso 9 e 10, ele lembra o que o Pai já havia feito em seu favor. Quando Cristo era totalmente indefeso, apenas uma criança no seio de sua mãe, quando um poderoso da terra, Herodes, quis matá-lo, o Pai protegeu a Cristo. E Cristo passou por toda a sua vida e existência sendo protegido pelo Pai. Percebe, querido? Cristo, ele confiou mesmo quando tudo parecia contrário. Mesmo após das chibatadas, dos chicotes, dos socos, dos cuspes, das ofensas, dos ultrajes, dos cravos penetrando nos seus braços, mesmo depois de tudo, de ver o céu se escurecendo como noite ao meio-dia, ele mantinha a sua confiança em Deus Pai. Ela não abalou 1 centímetro sequer. Resolutamente ele confiava no Pai, mesmo quando ele virou a face para ele, para longe dele, mesmo dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo ainda chamava de seu Deus. É o meu Deus. E é nisso, irmãos, que nós devemos nos agarrar nas angústias. Quando as aflições, as provações vêm, irmãos, tentar nos cegar para esse fato. Matthew Henry, irmãos, comentando esse salmo, ele disse, quando nós estamos lamentando as retratações de Deus, ainda assim nós devemos chamá-lo de nosso Deus e continuar chamando como se ele fosse nosso.
quando nós desejamos a fé da garantia, ou melhor, não encontramos a fé da garantia, devemos viver por fé de apego. Eu me apegar a Ele. Cristo, irmãos, passou por tudo isso. Mais uma vez, você precisa ser lembrado disso. Cristo passou por isso e precisou confiar nessa condição mais absurda da aparência de não confiança, para que nós pudéssemos confiar no Pai. Para que nós pudéssemos, irmãos. Não há nada, queridos, que seja necessário à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus que Cristo não tenha necessitado, na condição de homem, de mediador, de substituto, ter para nos dar. Tudo, meu querido. Ele precisou crer perfeitamente, porque você precisa de fé perfeita. Ele precisou cumprir toda a lei, porque é necessário que essa justiça seja imputada sobre nós. Tudo que ele fez foi para ser um sumo sacerdote, um substituto perfeito. Inclusive, a confiança, irmãos. Ele precisou crer em cada promessa do Pai, que o Pai havia feito no pacto da redenção. Ele precisou confiar que ao se entregar à morte, o Pai cumpriria a sua promessa, que ao terceiro dia o ressuscitaria e que daria a ele todos os eleitos que ele prometeu. Todos os benefícios e frutos da sua obra. Ele foi, querido, o mais perfeito crente, o mais perfeito confiante. Mesmo quando tudo gritava aparentemente o contrário, estava lá Cristo, confiando resolutamente no Senhor. Ele precisou sim também, querido. É interessante você falar assim, mas pastor, ele gritou, Deus meu, como é que é isso? Sim, ele precisou ter Deus como seu Deus e expressar isso, irmãos, expressar que ele era o seu Deus, mesmo nesse momento, para que você pudesse algum dia abrir a boca e dizer, ele é o meu Deus. Você consegue entender a profundidade que é a obra de Cristo como um substituto perfeito e que não nos falta nada, porque nele nós temos tudo, que nós não precisamos complementar nada, porque ele é suficiente, porque não é necessário santo, anjo, demônio, ninguém, ele é pleno, ele fez tudo para que aquele que confiasse nele pudesse ter tudo por causa da graça e da misericórdia. David Dixon, irmãos, cito ele mais uma vez aqui, esse presbiteriano puritano escocês, ele disse, Deus é o Deus de Cristo, sendo Cristo considerado como Deus e homem em uma só pessoa, firmado na aliança da redenção com o Pai, como mediador e fiador dos homens, ele teve Deus como seu Deus. Cristo satisfez a justiça e fez toda a vontade do Pai em nome do... É o seu Deus. Ele. Portanto, por nossa causa, Cristo disse, Deus meu, para que o seu povo pudesse dizer, Deus meu, Deus meu. Do contrário, irmãos, o contraste que há entre Cristo, o segundo Adão, e o primeiro Adão. Mesmo com tudo o contrário, queridos. Que eu acabei de descrever, mesmo com tudo gritando a ele, você ainda confia nesse Deus? Mesmo assim, ele estava confiando. Quando lhe faltou tudo, quando lhe faltou até o consolo, ele estava confiando. Adão, tendo tudo, todo o jardim, toda a bondade criacional do Senhor, toda a sustentação, tudo favorável à confiança,
Mesmo assim, ele desconfiou de Deus. Não tem como perceber, irmãos, o contraste entre esses dois Adãos. Mas também não tem como perceber o contraste entre nós e Cristo, irmãos. Ele fez o que fez para nos dar confiança, para que nós tivéssemos certeza de tudo que o Pai prometeu. E mesmo assim, nós, tolos que somos, não confiamos em Deus, irmãos. Quase que dele. Quer ver, querido? A nossa ansiedade, elas são transbordações de desconfiança. Elas são inundações de desconfiança em nosso coração, queridos. Essencialmente, como nós já vimos em inúmeros sermões, irmãos, é isso que são as nossas ansiedades, os nossos medos. Elas podem ser resumidas nessa expressão: desconfiança de Deus. Eu não confio que Ele vai fazer o melhor. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida para que eu faça o que eu acho que é melhor. Eu não confio que o desfecho vai ser o que é bom. A desconfiança de Deus, irmãos, resume a nossa ansiedade, os nossos medos. Quando a doença nos assola, ou assola alguém que nós amamos, nós desconfiamos de Deus, de que o que Ele vai fazer é bom. Quando vem a morte de alguém que nós amamos, nós desconfiamos de Deus, de que Ele é bom. Quando os nossos projetos e desejos não vão até onde nós gostaríamos que fosse, nós desconfiamos de Deus. E o tempo todo a gente está procurando razão para colocar a bondade de Deus, a santidade de Deus, a fidelidade de Deus em xeque. É absurdo isso em nós, irmãos. Mesmo dia após dia, instante após instante, Deus nos sustentando, irmãos. Para cada ansiedade, o que precisamos, irmãos, não é de remédios, mas de sermos afetados por mais confiança dEle. Para cada ansiedade, o que nós precisamos não é de remédios, mas de mais confiança nele. E sermos afetados por isso. Não só de boca, mas vindo de fato da nossa alma. E se você acha, querido, que essa afirmação é reducionista, então você prova que não entendeu nem o que é ansiedade, nem o que é o poder da confiança em Deus. As nossas obstinações também, queridos, são um grande exemplo da nossa desconfiança de Deus. A nossa insistência em não querer submeter a palavra de Deus, a nossa resistência em seguir o que Ele manda, Ele expressa a nossa confiança nele. Como se seguir o que Ele manda não fosse resultar em um bom caminho, ou melhor, em um bom resultado. Como se nós fôssemos mais sábios do que Ele, o nosso caminho fosse o melhor. Você consegue também perceber a nossa tolice nisso, querido? Quantas não são as coisas que vêm a nós pela palavra do Senhor com uma clareza solar. E nós, os grandes sábios do universo, dizemos, não concordo, não quero, não é assim, vou fazer o que eu quero. Percebendo isso ou não, nós agimos assim, irmãos. O que está por trás? Dentre várias coisas, está isto. Eu não confio que o que ele está dizendo é bom mesmo. Eu prefiro seguir o meu caminho a garantir os resultados que eu quero. Qual é o nível, irmãos, de nossa desconfiança de Deus? Essa é a pergunta. O que nos falta, queridos, para confiar no Senhor? Então, se lhe falta confiança em Deus, crente, o que você precisa fazer, como em tudo mais, é se voltar para o teu Senhor, é se voltar para Cristo, correr para Ele, clamando por confiança. Como Pedro, que disse, ou melhor, como o pai, cuja filha estava enferma, disse ao Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós devemos buscar a Cristo e dizer, Senhor, eu quero confiar. Eu sei que eu tenho de confiar. Ajuda-me na minha desconfiança. É a Ele que a gente tem que recorrer, irmãos. De nada adianta eu simplesmente dizer para a igreja, dizer para o meu próprio coração, confie, confie, confie.
isso seria vão. Mas isso pode ser dito quando a gente constata que temos um mediador perfeito que confiou para que nós pudéssemos confiar, que conquistou confiança para que nós pudéssemos tê-la no momento de maior aparência de abandono do Senhor, na aflição mais forte, mais dolorosa para a nossa carne, irmãos, nós podemos nos voltar para Ele e buscar em Cristo a confiança para nós irmos até o fim. É ali, irmãos. É nesse momento que a nossa fé e a nossa confiança é chamada a ser colocada na prática. É difícil, irmãos, e dói. É difícil e a gente tropeça. Mas esse é o caminho que Ele colocou para nós, queridos. Matthew Henry, mais uma vez, ele disse assim: a nossa confiança em Deus tem que ser tal, ao ponto de nós falarmos assim: mesmo que Ele me mate, eu confio nele. Ainda que não responda imediatamente, eu continuarei orando e esperando. Mesmo que ele esteja em silêncio, eu não vou me silenciar. Eu vou clamar. Meu Deus, eu vou até o fim. Pela confiança. A desconfiança, queridos, ela pode ser uma tentação externa. Porque aqui no Salmo também acontece isso. Os ímpios vão e provocam a crítica dizendo: confiou em Deus, que Ele o livre. E ainda coloca em xeque a confiança do nosso Senhor. O único homem que não deixou de confiar um só instante em Deus, teve a sua confiança colocada em xeque. Cadê? Não era você que dizia que era o Filho de Deus? Que confiava nele? Que ele sempre ouvia? Quando você orava e clamava? Desce da cruz! Aquele que era o único que nunca teve desconfiança, foi alvo de desconfiança da sua confiança para com Deus. Às vezes a tentação pode ser externa, irmãos. Como a mulher de Jó. Jó perdeu tudo. Bens, as pessoas que ele mais amava, seus filhos, perdeu a sua própria saúde. E a sua esposa, que não foi levada, foi boca para dizer: tu ainda é fiel a esse Deus? Podemos parafrasear o texto e dizer: tu ainda confias nesse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Como um tipo de Cristo, foi já nos lembrando que haveria alguém que perderia ainda mais coisas e estaria numa situação ainda mais periclitante, mas que ele jamais abriria a boca para amaldiçoar a Deus e morrer. Às vezes a tentação pode ser externa, irmãos. Mas se a nossa fé está firmada na rocha do ser de Deus e das suas promessas, todos os ventos externos, os das provocações, e os internos, os dos nossos medos, não abalarão uma confiança posta em Deus. E é antes da provação que nós devemos trabalhar no nosso coração, para que quando chegar lá, ele esteja firme. Como nós podemos nutrir essa confiança, irmãos? Quais meios práticos o Senhor nos deu para isso? O texto também nos responde. Primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer, está aqui: esteja em pacto com Deus. Mais uma vez, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo chamou Deus, irmãos, de seu Deus, como nós acabamos de discorrer brevemente. Mas o que significa essa expressão? Você poder chamar Deus de o seu Deus, ele reiteradamente fala na Escritura Sagrada, em especial nos profetas, só é possível por causa do pacto.
pela aliança que ele faz conosco, ele pode dizer, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Vocês podem dizer, meu Deus. E aqui, irmãos, vem até uma orientação do cuidado que nós deveríamos ter com essa expressão. Para tudo e qualquer coisa falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso além de tomar o nome de Deus em vão, perde o peso da beleza que é nessa expressão. É uma expressão pactual, usada por Cristo na cruz. Nós não deveríamos tratá-la com tanta leviandade, irmãos. Cristo fez do seu Deus o Deus do pacto. O autor aos Hebreus nos disse que Deus jurou pelo seu nome, irmãos. O seu pacto não está em função de nossas aflições e provações, de nossos pecados e fraquezas. O seu pacto está em função de Cristo e do seu nome e do seu ser imutável. Não importa o que nos aconteça, não importa qual seja a nossa situação, nós podemos dizer, meu Deus, Ele é o Deus do pacto, Ele é o meu Deus. Podemos sempre abrir isso com segurança, irmãos. Sempre e seguramente. Abrir os nossos lábios com fé. Mesmo que com os lábios tremendo pelo frio da sensação do abandono e da aflição. E dizer, meu Deus, é o meu Deus. Segundo, querido, exerça fé. O que está por trás de tudo isso aqui que Cristo está fazendo, irmãos, é um ato de fé. E se para você essa novidade ouvir isso, que Cristo é o crente perfeito, além de você já entender que isso era óbvio pelo fato de que nós só temos fé porque Ele teve primeiro. Entenda, meu querido, não há nada que nós temos de fazer e ser, que Cristo não teve de fazer e ser antes por nós. Mas se não bastasse isso, você pega lá Hebreus capítulo 11. Conhecidamente na igreja evangélica, para as crianças contam como o rol dos heróis da fé. Não ali, querido, não é heróis da fé não. Você e eu sabemos o que esses homens eram ali. Mas o autor dos Hebreus está provando uma tese que ele levantou no final do capítulo 10. Nós não somos dos que retrocedem, nós perseveramos, porque nós somos da fé. E é pela fé que nós perseveramos. Quer ver? Abel perseverou pela fé, Noé perseverou pela fé, Abraão, Isaac e Jacó perseveraram pela fé, Moisés, os juízes, todos perseveraram pela fé. Só que aí ele vai e conclui, inicia o capítulo 12 dizendo, mas tem um que foi o crente perfeito. Ele, olhando a carreira que lhe foi proposta, o autor dos Hebreus diz, ele não considerou a vergonha e a ignomínia dos homens, ele só focou no que o Pai prometeu a ele, e ele foi. E aí ele vai e fala, por isso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o crente perfeito. Ele é o crente perfeito, ele é o que cria a fé, ele é o que sustenta a fé até o fim. Aqui Cristo estava nos mostrando isso, irmãos, na cruz. Eu criei até o fim. Por isso, mais uma vez, David Dixon disse, a fé, por ser uma virtude da perfeita confiança, e por ser uma virtude que dá perfeita confiança e crédito às promessas de Deus feitas a seu Filho, o Redentor é uma parte daquela santidade original do homem em Cristo e um ponto de sua perfeição pessoal, adequado a Ele. O crente perfeito. Possa ser, querido, que não haja nada externa e visivelmente que me diga que Deus está comigo. Mas eu tenho apenas certeza, apenas uma certeza. O Senhor do Universo é meu Deus, Ele é digno de confiança e só nele eu vou colocar a minha fé. Quando nos faltar, irmãos, as evidências externas, eu vou me apegar à fé através daquilo que Ele garantiu. Quando lhe faltar as evidências externas, se apegue ao que Ele garantiu. Não às nossas percepções. É a mão da fé, queridos, que segura em Deus, que agarra-se em Deus, mesmo que pareça que Ele foge de nós.
ela não vai deixar de segurá-lo. Terceiro, querido, considere o ser de Deus. Para você nutrir essa confiança no Senhor, primeiro, esteja em pacto com Deus por meio de Cristo Jesus. Segundo, exerça a fé em Deus por meio de Cristo Jesus. E terceiro, considere o ser de Deus. Ele não pode falhar, irmãos, em suas promessas, porque ele é santo. É por isso que a primeira coisa que Cristo fala, depois dele expressar o seu bramido, é, verso 3, e ainda mais com a adversativa, eu estou clamando e tu não me ouves, eu clamo e eu me sinto abandonado, contudo, Senhor, porém, coisa que eu sei que é certa, tu és santo, e estás entronizado entre os louvores de Israel. Cristo coloca diante de si o nosso mediador Deus-homem, o ser de Deus. E ele fortalece o seu coração, justificando a Deus. Pode parecer o que for, eu sei que tu és santo e a tua promessa não vai falhar. Os ímpios, irmãos, quando as coisas lhes faltam, quando o sofrimento lhes sobrevém, eles blasfemam contra Deus. Eles cerram os punhos contra ele. Cristo aqui, irmãos, ao ver toda a sua dor e oposição dos inimigos, ele justifica a Deus. Ao sentir todo o senso de abandono, ele mantém-se firme, dizendo: tu és santo, os teus atos são santos, a tua sabedoria é santa, a tua providência é santa, tudo que tu estás fazendo, cada chicote que eu levei, cada bufete que eu levei, cada cravo que me penetrou, tudo isso vem de um Deus que é santo, dói. Eu estou sentindo a falta do teu consolo, mas tu não deixou de ser santo. Apenas alguém com fé pode falar isso, irmãos. Apenas alguém que colocou o ser de Deus diante de si em meditação profunda pode, independente de qualquer coisa, afirmar: eu confio nele. Eu confio nele. É impressionante, irmãos, como que o pecado do coração humano é assustador. Tem pessoas que escolhem o seu político favorito. Políticos não sabem nem que elas conhecem. Nem as conhece. Não estão nem aí para elas. Não lhes conhece o nome, não lhes conhece as aflições, não lhes conhece as dores, nada de sua vida. Mas impressionantemente, diante das ações desses políticos que lhes fazem mal, ações de fato malignas em sua intenção, em sua execução, na matéria em si, mesmo assim, esses continuam fiéis ao seu político. Não importa o que você mostre a ele, ele vai dizer: não mexa com o meu inocente. Não. Isso aí é coisa de você, que é isso e aquilo outro. Coisa sua. Ímpios justificam mais outros ímpios do que o povo de Deus justifica o seu Deus no meio das provações. Você consegue perceber isso? Os ímpios não têm nem a posição e a possibilidade de olhar para Deus e justificá-lo. Já esbravejam contra ele, enquanto estão ali, sustentando a santidade do seu político corrupto favorito. Aí nós, o povo de Deus, irmãos, vamos fazer menos pelo nosso Deus no meio das aflições? Quando ele nos atesta reiteradamente que tudo que ele faz é santo, é bom, é sábio, não importa o que seja, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Jamais devemos suspeitar, irmãos, da natureza santa de Deus por causa de nossas aflições.
É no meio das aflições e das tentações, irmãos, de desconfiança, que somos chamados a exercitar a fé da confiança, a olhar para o que Ele é, não para aquilo que a nossa percepção está achando que Ele é, mas aquilo que Ele disse ser. É aqui que eu devo me apegar a Ele, e ao que Ele disse. Mesmo que eu tenha dificuldade de ver o quadro completo do que Ele está fazendo, irmãos. E a última orientação: considere, crente, as obras passadas do Senhor em favor do povo dele e por você. Foi isso que Cristo fez, irmãos. Na maneira de lidar com essa, expressar sua confiança, além de expressar que ele era o Deus do pacto, além de exercer a sua fé e além de colocar o ser de Deus diante de si, ele traz à memória para a sua meditação aquilo que Deus já havia feito no passado pelo seu povo. Ele reiteradamente diz, verso 4, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos ou não foram envergonhados. Cristo aqui, irmãos, ele meditou sobre as obras de Deus do passado. Nós podemos dizer, queridos, que ele nos sustentou até aqui, nunca deixou nada faltar. Medite em tudo isso e aplique ao seu coração. Tome para si esses princípios, querido, que Cristo, pela sua prática, nos orientou. Paulo Brasil também, comentando esse salmo, ele diz, às vezes nós vamos olhar para trás, porque olhar para o momento nos faz perder as esperanças. Mas o que passou, nós já vimos o que ele fez. Eu sei que eu posso confiar em ti, Cristo diz, pois eu olho para o passado e vejo como os meus pais na fé não foram envergonhados. Eu olho para Noé, confiou em ti, não foi envergonhado. Eu olho para Abraão, confiou em ti, não foi envergonhado. Para Isaac, confiou em ti, não foi envergonhado. Para Jacó, confiou e não foi envergonhado. Moisés, Josué, os juízes, Ruth, Davi, todos. Mostre um que tenha confiado no Senhor e tenha sido envergonhado. Que você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Olhe para o que o Senhor fez também, querido, não só na igreja, no passado. Aqui a utilidade de você conhecer bem a história bíblica. A utilidade também de você conhecer a história da igreja, o que Deus fez no seu povo pela sua providência. Mas não apenas isso, medite sobre o que Ele faz na sua vida e o que Ele fez até aqui, querido. Cristo aplicou isso para si. Nós lemos o texto, verso 9 e 10. Como eu fui livrado da mão de Herodes, Cristo pode falar. Como eu nunca fui preso pelos judeus antes desse momento. Como eu nunca fui apedrejado até aqui. Como eu nunca fui jogado do precipício, como eles tentaram me jogar. Nunca. Tu cuidaste de mim até aqui. Eu nunca serei envergonhado e decepcionado em minha confiança no Senhor, mesmo que eu morra. Mesmo que eu morra. Nós esquecemos rapidamente, irmãos, daquilo que Deus já fez por nós e focamos naquilo que falta. Mas você pode testemunhar, não pode? De o quanto Deus já fez. E que eu espero que você tenha consciência que você não merecia nem 1% de tudo o que Ele já fez. De toda a bondade dEle. De toda a providência. Do ar, da saúde, do alimento. De pessoas para amar e para lhe amarem. Nunca lhe faltou nada. Nada. Que não seja, meu querido, no momento da tua aprovação, você a levantar os seus lábios e desconfiar do Senhor. Somos como Adão, irmãos, em sua tentação. Ele, tendo tudo, desconfiou de Deus e da bondade dele, porque lhe faltava uma coisa: o fruto proibido.
Nós somos iguais, irmãos. Às vezes nos falta uma coisa. É um desejo ali que não foi satisfeito porque era carnal. Nos falta saúde momentânea, muitas vezes. Nos falta alguém. Nos falta uma promoção. E nós desconfiamos de Deus. Mas Cristo, irmãos, não tendo nada, faltou-lhe os confortos e os consolos. Ele ainda assim confiou em Deus. Adão foi guiado pela incredulidade, Cristo pela fé. A nossa trilha, irmãos, embora às vezes seja como Adão, nós precisamos nos voltar e nos agarrar a Cristo para seguir os seus passos. Tudo que necessitamos nos é dado e ainda assim nós desconfiamos de Deus. Mas Ele nos deu Cristo para que nós tenhamos plena confiança nele. Querido, o marido pode chegar em casa e encontrar um homem estranho banhando-se na sua residência. E ele pode confiar ou não. Pode ter uma história justa, verdadeira, que explica aquilo ou não. E naquele momento, enquanto ele não sabe da história, ele pode confiar ou não. Uma esposa pode chegar em casa e ver roupas de mulheres espalhadas pela casa. E ela pode confiar ou não. Pode ter uma história justa que explica aquilo ou não. Ali, ela pode confiar ou não. Mas, irmãos, jamais, irmãos, poderá haver qualquer suspeita ou possibilidade de suspeita para com Deus. Pode acontecer o que for, nós não desconfiaremos do Senhor. As aparências das minhas percepções falham. O meu coração é enganoso, mas ele não falha. Essa é a nossa fé. Esse é o Deus a quem servimos. Mesmo que morramos, Ele cumprirá a sua promessa. E o seu último ato, crente, tem que ser de confiança. Você tem que fechar os seus olhos confiando que Ele vai cumprir a promessa de ressurreição e você vai gozar o céu com Cristo até esse dia. Mesmo que você morra. Aliás, pode demorar até depois da morte, mas não passa da morte. Ele não envergonhará o seu povo. Tudo o que o Pai prometeu, Ele cumpriu. Eis aqui o resultado da obra de Cristo. Confie e você não será envergonhado, igreja. E você que até hoje nunca confiou em Cristo, você que até hoje tem todos os motivos para suspeitar de todos os homens, porque de fato todos os homens são dignos de algum grau de suspeita. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um que você não pode suspeitar. Tem um que você tem que confiar. Ele se chama Jesus Cristo. Tem um ser que é digno de toda a tua confiança, que é o Deus triuno na pessoa de Cristo. Você pode ter sido decepcionado. Você pode ter confiado em alguém que lhe traiu, lhe frustrou e cuja confiança lhe envergonhou. Mas eu posso falar na autoridade daquele que mandou eu dizer pela sua palavra: confie em Deus através de Cristo e você jamais será envergonhado. Você verá ou quer experimentar a confiança em alguém que nunca, nem jamais, a despeito de qualquer aparência, vai lhe decepcionar. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Tu és digno de confiança, o único perfeitamente digno de confiança. Nós podemos confiar, Senhor, nos homens, mas ninguém, Senhor, como o Senhor. O Senhor nunca falha. Mesmo, Senhor, que nós nos sintamos abandonados. Mesmo, Senhor, que nós oremos e clamemos e aparentemente não nos venha a resposta, Senhor. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livraste, Senhor. A Ti clamaram
e foram livrados, confiaram em Ti e não foram envergonhados. Até aqui, Senhor, o Senhor tem sustentado a nossa vida. Até aqui o Senhor nos tem feito tanto bem. Vamos nós suspeitar do nosso Senhor? Não, Senhor, longe de nós isso. Que a nossa alma seja resolutamente confiante em Ti, Senhor. Que nunca nos falte confiança. Que nunca nos falte, Senhor, a certeza de que o Senhor é digno de toda essa confiança, a despeito de qualquer aparência, Senhor, das aflições, do senso de abandono, Senhor, que é provocado por nós mesmos. Sustenta, Senhor, a nossa fé em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.